Deus dá a terra, mas o plantar é seu. Vamos começar mais um momento com Deus hoje, nessa segunda-feira abençoada. E o nosso tema de hoje é o que você vai começar a plantar hoje, nessa segunda-feira. Vamos lá então? Em Gálatas. Ai, engasguei aqui. Em Gálatas 6,7 diz assim: tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Deus, ele é maravilhoso, né? Ele nos dá a terra, ele nos dá o tempo, ele nos dá a oportunidade, ele nos dá o dom, mas existe algo que ele não faz por nós, que é o plantar, né? A terra, ela pode ser fértil, né? A estação, ela pode ser favorável, mas se nada for plantado, nada será colhido, nada acontecerá. Né? Nós precisamos começar a entender de fato que precisamos sim ter planos, que precisamos sim apresentar esses planos para Deus, mas acima de tudo começar a ter atitude sobre os planos e os sonhos que temos para nossas vidas. E mesmo que às vezes não seja o que Deus quer, Ele vai começar a nos dar caminho, se assim pedirmos a direção dele para tudo em nossa vida, né? E muitas vezes pedimos aí colheitas diferentes, mas continuamos lançando aí a mesma semeadura, a mesma semente. O que vai mudar isso nas nossas vidas? Nada. Nada. A gente continua com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, com as mesmas palavras, com os mesmos comportamentos, achando que vai haver um milagre. Claro que Deus faz milagre, mas Ele precisa que você faça a sua parte, até para o milagre acontecer, para operar na sua vida, Ele precisa que você faça a sua parte. E qual é a sua parte? Você tem feito? Porque Deus, ele não é injusto. Ele é fiel àquilo que ele promete. Aquilo que ele tem visto que você tem plantado com amor, com sabedoria, né? Sem querer prejudicar o próximo, sem querer passar por cima de ninguém. Ele tá vendo tudo, né? E a sua fidelidade se manifesta nesse princípio que cada um colhe o que planta. Então, o que você vai começar a plantar hoje, né? Deus dá a terra, mas o plantar é seu. Você precisa tomar atitude. Deus prepara o solo, né, do coração. Deus envia aí a chuva no tempo certo e Deus faz nascer o sol. Então, tudo isso ele já faz e ele já está te dando uma grande ajuda. Mas você precisa fazer sua parte, ele não vai fazer tudo, né? Então, quem escolhe aí a semente é você. Você sempre vai, você precisa entender que sempre vai estar no seu coração duas opções. Sempre, você sempre vai ter duas opções. Ou você vai ter fé, ou você vai ter dúvida, ou você vai ter perdão, ou você vai ter mágoa, ou você vai ter disciplina, ou você vai ter procrastinação, ou você vai ter obediência, ou você vai ter desculpa. Por que escolher o ruim? Por que escolher o ruim? Por que escolher ficar duvidando das coisas que Deus tem para sua vida? Se Ele já te prometeu. Por que ficar magoadinho com coisas que você escuta? Por que levar tudo pro coração? Por que ficar magoadinho com as coisas que as pessoas fazem com você? Isso não diz respeito sobre você, isso diz respeito sobre quem são elas. Você é diferente. Por que ficar procrastinando algo que Deus já disse que vai te entregar, que é só você ter disciplina? Por que você ter desculpas esfarrapadas e às vezes até colocar o nome dele, não, seja o que Deus quiser, eu não vou fazer isso, porque... Não, por que ficar inventando desculpas se ele só quer que você obedece, que você faça a sua parte? Comece a entender que os planos de Deus só vai acontecer na sua vida quando você começar a fazer a sua parte, quando você começar a plantar. Quando você começar a plantar o que você precisa, semear o que você precisa, ele vai mandar sol, chuva e tudo o que precisa para esse sonho crescer dentro de você, florescer, essas oportunidades que você tanto espera começar a se abrir. Mas você precisa fazer a sua parte, né? Então, o que eu deixo hoje para você aqui é ore. Ore, porque o silêncio espiritual, ele também não vai resolver o seu problema. Por que ter um silêncio espiritual sendo que você pode orar?
Eu não estou falando para você, eu não estou falando de religião, eu não estou falando para você ser um pastor e ir para dentro de uma igreja, embora se isso fosse o seu propósito, que vá, né? Mas estou falando para você ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é você estar na igreja de domingo a domingo. Intimidade com Deus é você estar com Ele todos os dias da sua vida. A igreja é um complemento. O que você precisa ter todos os dias na sua vida é intimidade dentro do seu quarto com esse livro aqui, que vai te ensinar sobre tudo. Tudo que você precisa. Então, o que eu tenho para te dizer hoje é: não desanima se você ainda não viu o resultado. E se você está semeando, porque a semente, ela não faz barulho debaixo da terra, né? Enquanto você é fiel no secreto, Deus, ele trabalha no invisível. A semente, ela precisa ser cultivada para ela poder sair do solo. Então, o sonho, ele precisa estar aqui dentro de você. Ele precisa ter atitude, ele precisa começar a ter caminhos para ele poder seguir. Então, faça diferente na sua vida hoje, porque você merece colher coisas boas, mas para isso você precisa começar a plantar. E eu quero deixar aqui, finalizando, 3 perguntas, como eu estou, né, fazendo aí desde o dia 1º de dezembro, e que você responda, anote, date, para daqui a um ano você ver o que você melhorou, o que você começou a plantar hoje, o que mudou e transformou a sua vida. A primeira dela é o que você tem plantado nos seus últimos relacionamentos. A segunda é o que você tem plantado na sua vida espiritual. E a terceira é: a colheita que você espera é compatível com as sementes que você tem lançado? Me responda. Responda para você, e que você possa aí fazer total diferença, mas em 2026, mas que esse comportamento comece a ser semeado agora, em 2025. Fiquem com Deus e até amanhã.